Então, bom dia. O próximo orador é o Dr. Paulo Santos, que também é advogado, é o diretor da FEDIP e da GEDIP e também está, neste momento, a terminar o doutoramento em Ciências da Comunicação. Obviamente, sendo diretor da FEDIP e da GEDIC, vai falar pelo prisma do audiovisual, que neste momento é, como todos nós sabemos, fundamental na nossa vida diária. Vou-lhe passar a palavra. Ok. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer... Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Conselho Distrital de Lisboa, da Ordem dos Advogados, este convite, que muito me honra, e particularmente também à doutora Madalena Zânia, companheira destas lutas já há alguns anos, e obviamente iria fazer uma apresentação na perspectiva dos produtores audiovisuais, o que é que eles são, mas antes disso, e eu tive um receio, quando comecei a vir as intervenções, fiquei com medo que ficasse completamente esvaziada de conteúdo a minha intervenção. Quase que ficou, é um facto, dado o brilhantismo dos oradores antecedentes, mas acho que há aqui um aspecto, mesmo sendo nós advogados, sendo uma plateia de especialistas, que é preciso esclarecer e que não fique nenhuma dúvida do que é, afinal, o regime da compensação equitativa reconhecida pela cópia privada. É uma forma de legalizar a pirataria. Daquilo que ficou aqui, às vezes parece que isto não está bem esclarecido. E a verdade não está. A verdade é que a cópia privada não legaliza pirataria absolutamente nenhuma. Só há cópia privada quando se tem um acesso a uma obra que seja um acesso legítimo. Se nós tivermos um acesso, copiamos um filme de televisão que estamos a ver, um DVD ou um CD que compramos, que adquirimos, isto é cópia privada, cai neste âmbito. Isto é, efetivamente, aquilo que se pretende. Se nós temos acessos ilegítimos, vamos a um site ilegal, um site pirata de conteúdos ilegais, sacar filmes, isto não é cópia privada, porque o acesso é ilegítimo. Tem que ter uma fonte legítima. É quase um pouco, ainda que passe, fazendo a comparação, a legítima defesa. Só é a legítima defesa quando temos um ataque iminente, impossibilidade de recorrer à força pública e tem que haver proporcionalidade de meios. Isto é, também são os requisitos. Nós não podemos, se for um assaltante e um polícia me apontar uma pistola e der um tiro no polícia, não posso dizer que isso é legítima defesa. Porquê? Porque a minha atividade não é lícita também. E, portanto, a questão da licitude, da obtenção da obra é fundamental. E a cópia privada, no fundo, que é uma exceção ao direito de reprodução, não é absolutamente nada mais que isto. E tem reflexos importantíssimos na exploração económica das obras, nomeadamente dos produtores audiovisuais, mas já lá irei. Portanto, é esta exceção, o que é que visou este Instituto, e ao contrário do que foi argumentado na decisão do veto, o Instituto da Cópia Privada é um instituto que resulta de diretivas comunitárias que visam harmonizar a legislação comunitária e não desarmonizar, como portanto, nós, ao vetar ou não termos a nova lei da cópia privada, as alterações à lei da cópia privada, não estamos em harmonia com aquilo que é o status quo comunitário. E, portanto, estas são questões extremamente importantes e fulcrais. Voltando à questão do direito de reprodução, da exceção. Esta exceção permite o que é que o legislador comunitário pretendeu, no fundo, com isto. Disse, bom, vocês consumidores em geral, cidadãos em geral europeus, têm a possibilidade, porque hoje também, após a Revolução Gutenberg, que assentava fundamentalmente na reprodução, hoje vivemos na Revolução, hoje vivemos aquilo que McLuhan falava, da grande cauda, vivemos numa sociedade multiplataforma, em que a possibilidade de cópia é generalizada, é facilitada pelas novas tecnologias. A rede trouxe problemas ao direito de autor, mas a solução para estes problemas também estão na rede. Mas isso é uma questão que não está agora aqui em discussão. Portanto, e é esta exceção. Se eu, cidadão, tenho possibilidade de fazer uma cópia, porque todos nós sabemos, na altura ainda, mais na época do digital, fazíamos uma cópia de um CD, tínhamos em casa a original, se metíamos no carro, tínhamos medo que nos furtassem o carro e que nos levassem o CD. Hoje temos várias plataformas, isto hoje alavancou-se em termos de possibilidade de cópia. Só que esta possibilidade que é dada a cada um de nós, desde que tenhamos um acesso legítimo a essa obra, de fazer cópias para uso doméstico
e uso privado, e não há aqui uma limitação de cópias, isso é uma falácia. O que tem a ver é se é uso privado ou se é uso público e se põe em causa ou não a normal exploração da obra. O legislador entendeu que isto trazia prejuízos aos titulares dos direitos. Entenda-se titulares de direitos, autores, artistas, intérpretes ou executantes, produtores audiovisuais e fonográficos. As televisões também são titulares de direitos enquanto organismos de radiodifusão, mas não foram contempladas neste diploma legal. Portanto, isto é o que é importante reter. Se efetivamente, eu não sei, nem há estudos fidedignos que digam que quem faz uma cópia tinha obrigatoriamente que comprar um original. Não é uma relação de causa e efeito direto, isto é, não é o nexo de causalidade. Portanto, não é a causa direta e adequada à não compra de uma outra cópia. Mas a verdade é que tem reflexos, e esses reflexos existem e são reconhecidos. Ora, se o legislador entendeu dar esta facilidade a nós cidadãos, bom, fazes uma cópia, se não existisse este instituto, nós, ao fazermos uma cópia, estávamos a fazer uma utilização abusiva, estávamos a cometer um crime de usurpação. E o que o legislador veio exatamente dizer é, bem, se tem um acesso legítimo, não vamos transformar esta gente toda em criminosos. Vamos criar aqui este instituto de exceção. E foi isto que foi efetivamente feito. Agora, se deu por uma mão essa possibilidade, com a outra mão, teve que criar um mecanismo de compensação através de uma remuneração equitativa nos suportes de gravação. E isto é o instituto. E a partir daqui, isto é o que está consagrado comunitariamente. A partir daqui temos grandes dificuldades em sair disto. E é esta também a perspectiva dos produtores audiovisuais. Agora pergunta-se qual a importância da cópia privada para os produtores audiovisuais. A importância é tremenda. O produtor audiovisual, acho que devo explicar, é uma pessoa singular ou coletiva que reúne os meios financeiros para criar ou desenvolver uma obra, produzir uma obra. Portanto, o que é que ele faz? Fala com um autor, se for uma obra audiovisual, de um livro, e diz, olha, eu gosto muito deste teu trabalho, gostava de passar isto a filme. Sim, senhor, conversam, paga direitos, adquire as licenças, contrata guionistas para desenvolver os diálogos, sempre o produtor a pagar. Reúne os meios financeiros para isso. Depois vai ver qual é o elenco dessa obra. Quem são os atores, quem são aqueles que vão dar a cara e que vão dar também notoriedade e amplificar essa mesma obra. São mais caros ou menos caros, depende da notoriedade do próprio. É esse produtor também que contrata e paga. É esse produtor que contrata os meios técnicos, as câmaras, o som. É esse produtor que paga a publicidade, que paga os guarda-roupas. Enfim, o produtor tem a seu cargo toda uma panóplia de custos, que é, no fundo, uma indústria, e não temos que ter vergonha, é uma indústria cultural, mas, pelo contrário, temos que nos orgulhar disso. Nos Estados Unidos, a indústria de cinema é a segunda indústria do país, e, portanto, mas reúne todos estes meios técnicos, intelectuais e artísticos para produzir. Bom, tem um papel fundamental naquilo que é a divulgação das obras, naquilo que é levar o processo criativo, levar a fábrica de sonhos a cada um de nós. No fundo, este é o papel. Hoje, e em Portugal muito concretamente, os produtores vivem, aliás, como todos vivemos, numa altura em que temos todos o cinto muito apertado, o tempo das vacas gordas acabou, e, portanto, os orçamentos, as televisões que muitas das vezes pedem obras, contratam com as produtoras para produzir determinada obra, porque também têm dificuldades financeiras porque a publicidade baixou, portanto isto é uma bola de neve, está tudo ligado, dizem, bom, eu quero que tu me produzas uma telenovela X, mas vê lá o orçamento porque senão o dinheiro não chega. E muitos dos produtores hoje em dia estão a produzir as obras com orçamentos no limite e alguns deles, não sei, até a perder dinheiro, entre aspas. E já explico porquê. Porque têm que pôr no meio das obras product placement, que é a publicidade. Hoje vê-se nas telenovelas, a meio da telenovela, aparece publicidade a um automóvel, ou a um produto, a um compal. Bom, não estamos na televisão, podemos falar em marcas. Até apareceu há poucos dias uma marca de uma cola para azulejos, que fica espantado, mas apareceu. E, portanto, isto é product placement. É a forma também de rentabilizar aquele espaço, tem uma grande audiência, tem mais que audiências, tem públicos, são audiências fiéis que interagem e que vivem com aqueles trabalhos. E, portanto, também faz parte deste processo. Mas a verdade é que as televisões cada vez pagam menos, porque também, muitas das vezes, não podem mesmo pagar mais. Esta é a realidade. Temos que ser criativos. Agora, onde é que entra a gestão coletiva? A gestão coletiva aqui é fundamental para a subsistência dos produtores que estão a trabalhar em níveis de rentabilidade próximo do zero e às vezes abaixo de zero se falhar o product placement,
Portanto, a gestão coletiva são verbas importantíssimas. E o que é que faz, neste caso, a cópia privada? Há outros direitos de retransmissão, são distribuídos pelos produtores audiovisuais, e estes direitos de cópia privada são também, para além daquela verba que reverte para o Fundo Cultural, que já foi aqui falado, reverte para estes produtores poderem continuar a manterem-se ativos, e vocês sabem, é do conhecimento geral, insolvências nesta área também há com muita regularidade, não são só os autores que estão sem dinheiro, portanto as empresas também fecham com insolvências enormes, e portanto as verbas da cópia privada, neste caso em concreto, têm uma importância fundamental para a manutenção do emprego, para a manutenção da criatividade e para a manutenção da produção audiovisual. Perguntaria eu, ou perguntar-me-iam, bom, mas isso vai acabar a produção, não havendo cópia privada? Não vai, mas também não vai ser exatamente a mesma coisa. E quanto menos dinheiro houver para investir na criatividade e na produção audiovisual, menos obras vamos ter, menos qualidade vamos ter e no futuro isto vai se repercutir na sociedade em geral. Portanto, a cópia privada, em concreto, que nós defendemos por estas razões e porque é uma obrigatoriedade do Estado português cumprir com as leis comunitárias, e nomeadamente com as diretivas, tem que cumprir. O Estado português, se isto não avançar e morrer, como nós pensamos que até vai morrer, não acredito muito que esta lei não esteja já morta, provavelmente vamos-lhe fazer o funeral daqui a uns dias, a verdade é que o Estado português entra em cumprimento. E já há um procedimento na Comissão sobre esta matéria. Isto, em última instância, este veto em nome de um consumidor e de uma sociedade, que eu não vou agora aqui entrar em questões de criticar ou deixar de criticar, é óbvio que não concordo com ele, mas, enfim, vivemos num Estado democrático e temos que aceitar estas decisões, e se não nos conformarmos com elas, temos que recorrer às vias judiciais, e aí sim, aí é que tiramos depois a prova dos 9, mas a verdade é que o Estado português tem um procedimento na União Europeia sobre esta matéria e que provavelmente vai custar algum dinheiro a todos nós, contribuintes, e também a estes mesmos consumidores que não vão pagar isto agora, e que não são os consumidores que pagavam, porque isso também é outra falácia, porque do ponto de vista prático, todos nós, quando vamos aos centros comerciais e aos hipermercados, vemos, por exemplo, o telemóvel entrou em linha, 700 euros. Ao fim de um tempo, aquele telemóvel abruptamente baixa para 50%. O que é que isto quer dizer em termos de mercado, em termos de exploração disto? Quer dizer que aquele device, aquele telemóvel, aquele produto, já atingiu o break-even em termos de exploração para os seus fabricantes, para os seus distribuidores, para toda a gente que entrou na cadeia de comercialização daquele produto. E como atingiu o break-even, já se pode vender muito mais barato, que a partir daí é tudo lucro. Atingiu, baixa 50%. Qual é o reflexo que a cópia privada poderia ter ao nível do consumidor? Atrasar 8 dias o baixamento do preço e eventualmente. Mas, na realidade, aqueles produtos têm a capacidade e têm a margem para que estas taxas, estas verbas, esta remuneração pela cópia privada não tenha reflexo, efetivamente, ao nível do consumidor, porque são valores realmente baixos, que são perfeitamente suportáveis dentro da margem de exploração e dentro da conta de exploração do próprio produto. E, portanto, isto também é outra questão. Agora, o reverso disto é muito, muito mais grave, porque o que vamos acabar, provavelmente, é com o Estado português a ser condenado, é mais ações também contra o Estado português, com pedidos de indemnização dos titulares de direitos, que obviamente não vão ficar quietos, como é evidente. E, portanto, este ponto de equilíbrio não foi encontrado aqui, e estamos nesta situação, neste momento, que é extremamente complicado. Para terminar, e porque eu não me quero alongar muito, e estarei à vossa disposição para qualquer tipo de pergunta, até porque os oradores anteriores explicaram de uma forma brilhante todo o mecanismo, diria apenas que a cópia privada para os produtores audiovisuais é algo que é extremamente importante, a sua manutenção. Tudo irão fazer para lutar pelos seus direitos, e fazer aplicar a legislação comunitária neste particular. As questões que se levantam, se está em discussão ou não está em discussão, a discussão que existe é a discussão, mas a verdade é que existem dispositivos legais, mecanismos
que têm que ser cumpridos e, efetivamente, estamos em incumprimento. E é nesta perspectiva que nós continuaremos a abordar este tema, sendo certo que nunca confundam, nem nunca se confunda a questão de que a cópia privada vem legalizar a pirataria. Não vem. O que é pirataria continua a ser crime de usurpação e a cópia privada vem exatamente possibilitar às pessoas terem um acesso legítimo a uma obra, fazer cópias dessa mesma obra para uso privado. E com isto termino e muito obrigado pela atenção dispensada. Muito obrigado ao Dr. Paulo Santos, que nos trouxe aqui uma perspectiva que eu considero também importante. Nós aqui estamos a falar de uma utilização, digamos, lícita de uma obra. Não estamos aqui a falar de... julgo que era um contributo que faltava aqui a esta questão. Não estamos aqui a falar de uma utilização ilícita, pirataria, enfim, vulgo pirataria das obras. Eu iria passar aqui a palavra à nossa colega, a doutora Isabel Sá Filho Rodrigues, advogada, que tem, digamos, feito ou exercido a sua atividade no âmbito desta temática, sobretudo naquilo que diz respeito aos produtores fonográficos. E queria também dizer que, depois da intervenção da doutora Isabel Sá Filho Rodrigues, iríamos dar início a um pequeno debate antes do encerramento dos trabalhos, que prevemos que seja mais ou menos por volta da 1 da tarde. Sim. Muito obrigada. Se não se importam, eu vou optar por falar de pé, só por uma questão de comodidade e por uma questão de hábito. Eu acho que assim conseguirei liderar o que melhor. Vou ligar o microfone, está no botão. Calma. Não está garantido. Sim? Ok. Muito obrigada. Começo por dar os bons dias a todos e agradecer a presença de todos e agradecer, claro está, à Sra. Madalena Zenha, ao Sr. Eduardo Simões e o convite feito pelo Conselho Distrital da Ordem dos Advogados, a presença do Sr. Presidente e agora do Sr. Paulo Encarnação enquanto vogal, e o convite que me foi feito para participar nesta conferência, confesso-vos, cai-me como uma luva. A cópia privada é e sempre foi um tema muito caro para mim. Eu não posso falar propriamente numa fixação por esta questão, mas que realmente me interessa é verdade. Amanhã já vai um bocadinho alta, nós podemos já estar um bocado fartos de ouvir sobre a cópia privada e eu tentarei uma abordagem breve, curta, objetiva e, se possível, o mais prática e com números para que todos possamos entender de que é que nós estamos propriamente a falar. Não pretendo, de longe, dar-vos uma aula, não saberia fazê-lo, não o quero fazer, não tenho esse propósito, não é a minha área mesmo. Mas gostava de dizer-vos o que é que eu acho e adoraria, se possível, contar também com a vossa opinião. E com isso, por vos dizer uma coisa que é uma absoluta evidência, que é, se há assunto polémico é este, e se é um assunto polémico é passível de críticas, obviamente, como qualquer um. E se as críticas forem construtivas, então é a maneira de nós aprendermos e de nós avançarmos e de nós evoluirmos. E é isso que eu gostava que nós pudéssemos discutir e debater na meia hora que se segue. E eu acho que é assim que nós vamos conseguir dar a volta a este estado das coisas, que realmente não é o melhor, mas eu acredito piamente, ao contrário do que hoje foi dito, que ainda é possível um volte-face, que ainda é possível encontrarmos a luz. Não está tudo perdido, esta é a minha profunda crença. E é por isso que eu cá venho. Eu venho cá muito mais aprender e discutir do que ensinar, porque também não tenho assim tanto para dizer. Mas, apesar de pretender uma abordagem curta e direta e de ter um tema muito circunscrito, que é qual é que é a importância do setor da cópia privada no setor criativo, na área dos produtores fonográficos, então eu responder-vos-ia já que a importância é crucial, é determinante, é enorme. Mas entendam que eu não posso ficar por aqui e que há importantes questões que eu gostava de falar convosco, ainda antes de chegarmos aos números e de chegarmos a valores concretos, que depois, no fim, espero, nos permitam retirar algumas conclusões. Os produtores fonográficos são, a par dos autores, dos intérpretes, dos artistas, dos produtores videográficos e todos os outros titulares de direitos que já ouvimos falar hoje, também eles titulares de direitos conexos. E, portanto, não é suficiente, não me parece suficiente para já dizer-vos
Só que sim, que é muito importante isto para o setor criativo, que se não for a cópia privada, então não há setor criativo, acaba a produção, acabam os discos. Não, isto não é suficiente. Eu quero ir um bocadinho mais longe, quero chegar à gênese do problema, para depois, para que consigamos distinguir o principal do acessório e não confundir os números ou o preço da cópia privada por cada tablet, por cada smartphone, por cada computador, não confundir isso com a razão de ser, que é uma questão de princípio, que é uma questão de opções legislativas, que é uma opção de estratégia e que é uma opção definitiva e fundamental, muito mais do que os euros de que estamos a discutir. A cópia privada, e portanto eu quero falar-vos em factos, em silogismos, em premissas e em conclusões. E de forma curta, eu prometo. A questão da cópia privada ganhou notoriedade nos últimos meses. Penso, talvez um bocadinho antes do verão, com a questão da proposta de lei, e começou-se a discutir uma coisa que já devia ser discutida desde há anos, mas mais vale tarde do que nunca, e portanto a notoriedade que ela merecia há décadas ganhou-a há meses, mas não obstante é sempre bem-vinda. Mais recentemente, a notoriedade passou a ganhar outros contornos, com a questão da decisão presidencial, que me permitam, e salvo o devido respeito pelo Sr. Presidente da República, eu discordo em absoluto do veto presidencial e da decisão que ele tomou. Mas, relativamente à questão aprovada em 23 de fevereiro de 2015, e relativamente aos atos que se lhe sucederam, eu não deverei abordar esse tema, na medida em que o mesmo será, obviamente, tratado hoje à tarde, pela Sra. Maria Mineiro e pelo Sr. João David Nunes, e, portanto, eu abstenho-me de comentar uma matéria que não me foi atribuída. Sem querer ser maçadora, há alguns pormenores que eu não posso deixar de frisar em relação ao Instituto da Cópia Privada, até porque acredito que o que acontece das pessoas que defendem que a cópia privada não é a melhor solução, tendem a cair num erro, salvo devido respeito. Que é a questão. Nós afastamos-nos da discussão principal para abordarmos questões de pormenor. E o problema está aí. Não vamos discutir preços, não vamos falar em tarifas, não vamos falar em tabelas, quando estamos a falar na existência ou não existência de um direito. E esse direito é uma evidência que existe. E, portanto, esse é o gênese do problema. Vamos ou não vamos procurar a melhor maneira para resolver um problema estrutural, ou vamos passar o tempo a discutir euros sobre gigas e sobre capacidades de qualquer suporte? É que isto distrai-nos. Se nós estivermos a discutir, eu não sei se devo taxar um smartphone por causa disto, porquê é que eu vou discutir isto quando isto pode-me tirar o interesse sobre a cópia privada? Não são confundíveis. Uma coisa está na origem, outra coisa são as soluções. Nós podemos discutir sobre as soluções, mas nós não podemos discutir sobre a origem do conceito. E, na minha opinião, parece-me que a discussão que tem havido tem feito esta distorção e que tem nos distanciado do conceito e tem prejudicado a procura da solução, que tem muito mais que ver com a questão de princípio e de opções estratégicas do que propriamente com a questão do vil metal. E, portanto, eu penso que nós não nos devemos focar na árvore e devemos olhar para a floresta. Claro que a discussão dos euros interessa, claro que sim, não estamos no tempo de vacas gordas, como estava o Sr. Paulo Santos a dizer muito bem, mas discutir a questão da cópia privada nesta perspectiva é retirar-lhe a importância que ela tem e é perdermos, se me permitem outra vez a expressão, é perdermos o fio à meada. No final, e como vos garanti, falarei em números e vamos ter a oportunidade de retirar as nossas conclusões, mas para já, permitam-me mais uns minutos para vos dizer qual é que é o meu propósito de cá vir e não é propriamente falar em dinheiro só. Também é importante, mas não é o meu único propósito. Eu fui convidada para falar sobre a importância da cópia privada para o setor criativo na indústria fonográfica. Então, nós estamos a falar dos direitos de caráter patrimonial atribuídos ao titular do direito conexo do produtor. Este direito foi atribuído em Portugal em 1985, com o aditamento do artigo 82 ao Código de Direitos de Autor e dos Direitos Conexos, que reconheceu que o produtor fonográfico era alguém que, dentro do universo de pessoas que criam uma obra intelectual, também acrescentava um plus, tinha alguma coisa a dizer sobre a obra e que sem ele a obra seria outra. E que, portanto, ele próprio era titular de direitos. E era titular de um tipo de direitos que se chamam conexos, tudo bem, o conceito é indiferente, mas o que significa é que são direitos ergómenos, exclusivos, absolutos. Ele tem o exclusivo da exploração, que implica um ius prohibendi por parte de todas as outras pessoas. E esse exclusivo
funcione não só como uma recompensa para todas as pessoas que dedicam o seu tempo e o seu trabalho, e o seu esforço, e o seu labor criativo para a fixação daquela obra, mas também um reconhecimento de que esse labor, esse esforço e essa dedicação são, como é que eu vou dizer, são aproveitadas, sobretudo mais recentemente nas últimas décadas, a uma velocidade e a uma quantidade estonteantes que ninguém estava à espera. Isto foi uma surpresa e nós fomos surpreendidos e fomos quase ultrapassados pela velocidade da sociedade da informação, pela internet, pelos factos, pela sociedade da informação sobretudo. E então a questão dos direitos ergómenos e sendo direitos absolutos, nós podemos ficar por aqui e dizer assim, ok, se eu sou titular de direito, se eu sou um titular de direito conexo, se eu sou uma editora fonográfica, então eu tenho o direito absoluto de proibir a reprodução, então ninguém reproduz a minha obra, ponto final. E isto era uma evidência e ficávamos assim. Mas o que é que existe? Existe um conflito de direitos, existe uma dicotomia, existe o outro lado lá, existe uma sociedade que também temos que respeitar, sedenta de cultura, que quer ter acesso à música, quer ter acesso aos livros, quer ter acesso aos filmes, aos vídeos, ao que houver, que quer ter direito a ver isso, que quer ter direito à cultura, e nós temos que premiar o direito à cultura também. E, portanto, é desta dicotomia que apareceu o Instituto da Cópia Privada. Vamos, por um lado, respeitar quem cria, mas vamos também dar a possibilidade de quem quer aceder ter esse direito. Então, esta é a gênese, este é o problema, vamos ou não vamos limitar o direito exclusivo do produtor em prol daqueles que querem aceder aos conteúdos produzidos pelo produtor. Pronto. E se isto for bem equacionado, bem balizado, bem circunscrito e bem remunerado, está resolvido. O problema é quando assim não é. O problema é quando temos leis antigas, completamente analógicas só, que não respeitam a realidade e que não compensam de uma forma justa e equitativa e que não cumprem as diretrizes e as diretivas comunitárias, aí está, mais uma expressão imprópria, o caldo entornado. Temos então que esta dicotomia é, na minha opinião, uma solução de compromisso. Porquê? Porque tem que respeitar o direito conexo do produtor, mas tem que lhe impor uma limitação em prol do acesso à cultura. E reparem que nós já chegamos a esta fase. Nós já temos os produtores todos a dizer, ok, limitem o meu direito exclusivo. Limitem, mas compensem-me de outra maneira. E já houve aqui uma cedência grande. E quanto a isto ninguém discute. Então agora vamos procurar uma solução que seja própria, justa e equitativa para todos. Não vamos discutir, não vamos fazer uma pirrice de criança, do produtor a dizer, só me dão isto, então eu não deixo. Não, isso está ultrapassado. O Estado português, depois da Diretiva 2001, da Direito da Sociedade da Informação, optou por aceitar a cópia privada. Isso aconteceu em 1985. Passaram 30 anos. Está mais do que ultrapassada essa questão. Agora só falta procurar a solução para o problema. E a solução não passa por discutir, e a solução passa por pensar em soluções, por equacionar várias hipóteses. Até aí estamos de acordo. O que não passa é por equacionar se ainda é ou não é devido à cópia privada. É evidente que é devido à cópia privada. É evidente que a cedência já está feita pelo lado dos titulares de direitos. É evidente que o Estado português já aceitou. E ao subscrever a diretiva que concede ao Estado o direito de optar entre dar ou não dar direito aos titulares de direitos, dar ou dar direito, não, desculpem, impor ou não impor aos titulares de direitos a imposição, passa a redundância, de verem o seu direito absoluto limitado por força da cópia privada, que é legal, repito, não estamos a falar de pirataria, então há duas condições que têm que ser previstas. Tem que haver uma remuneração, tem que haver uma remuneração que seja equitativa e tem que haver uma remuneração que não prejudique nem a exploração normal da obra e que respeite os interesses legítimos dos titulares de direitos. Portanto, as premissas, as regras e as condições que a própria diretiva comunitária concede aos Estados para que possam escolher, estão lá, estão na diretiva. O Estado português ou aproveita ou não aproveita. E o Estado português decidiu se pela previsão da cópia privada em 1985. Depois, ao criar o artigo 82, depois regulou a questão pela Lei 62/98 e alterou-a pela Lei 50/2004. O que é que são verdades insofismáveis que ninguém discute? Queremos ter acesso à cultura? Claro que queremos, todos. Queremos que ela exista? Sim. Queremos que ela seja de qualidade? Claro. Queremos ter acesso aos melhores discos, aos melhores estúdios, aos melhores artistas, aos melhores autores, aos melhores produtores musicais, às melhores masterizações, tudo isso. Nós queremos, nós temos direito a isso, é justo, está bem, mas lamento dizer-vos, isso custa dinheiro e custa muito dinheiro. E então,
Se isso não for remunerado de alguma maneira, vai acabar. Vai acabar, porque pro bono, quer dizer, trabalham uns, mas poucos, só quem pode, não é para todos. É uma evidência, não é? E, portanto, a discussão e os argumentos a explorar estão na solução a preconizar, não estão na discussão sobre o valor a aplicar. Vamos voltar um pouco atrás, vamos nos não baralhar e relembrar a questão da Diretiva 2001-29 do Conselho Europeu e do Parlamento e dizer que a mesma é perentória ao assumir a necessidade de remunerar o titular de direito pela utilização do seu trabalho. E aqui é importante, não apenas como compensação, ok? Mas também como condição para a prossecução do seu labor criativo. Porque se de outra forma for, então ele não vai trabalhar. Vamos ser verdadeiros, não vai trabalhar. E se nós pensarmos também, a própria diretiva admite que qualquer criação implica um grande investimento a vários níveis, nomeadamente para a produção de filmes, de fonogramas, de produtos multimédia, que atingem orçamentos astronómicos. Nós ouvimos na televisão quanto é que custa fazer um filme em Hollywood. São orçamentos do outro mundo. Se esse filme, se eu chegar à internet, tirar esse filme, reproduzir, dar a um amigo, dar a outro, e tudo isto não for taxado, e eu não estou a falar de pirataria, reparem, não estou a falar de pirataria, se eu puder fazer uma cópia privada de um filme desses e não remunerar nenhum dos titulares de direitos de produtores dessa obra, então eu estou a prejudicá-los. É evidente o que é que vai acontecer no ano a seguir, ou nos 2 anos a seguir, ou passado uma década, ou quando for, vou dizer assim, eu não vou fazer um investimento deste tamanho. Eu não vou gastar este dinheiro, eu não vou comprar um barco para fazer um filme que depois não me vai render. Só nas salas de cinema. E se voltarmos aos discos, vamos pensar, os discos têm sido vendidos? O top nacional vende a quantidade de discos, de suportes físicos que vendia há 2 décadas atrás? Não vende, toda a gente sabe isso. Quer dizer, a diretiva o que é que quer? Quer assegurar o maior respeito pela propriedade intelectual, por um lado, mas a nível comunitário. E diz aos Estados, escolham, ou querem ou não querem. E o Estado português escolheu. E se essa escolha foi feita, então é preciso agora assacar as consequências e regular e legislar e acatar as consequências que daí implicam. E temos que pensar numa compensação equitativa que, por um lado, limita o caráter absoluto do direito de autor e que, por outro lado, remunera quem trabalha. E se em 1985, quando a questão surgiu, com o surgimento e com o aditamento ao Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos do artigo 82, já o problema se punha, pensemos o que é que aconteceu 30 anos depois. A velocidade a que as reproduções se fazem, o facilitismo com que tudo ocorre, a banda larga, o tráfego ilimitado, tudo isso, eu nem sei quantas vezes exponencialmente aumentou. Eu não vos sei dizer quantas vezes cresceu, porque é um número que de certeza vai ter tantos zeros que eu não vou conseguir dizer. Agora, o que eu sei é que há quase 30 anos, quando Portugal tomou esta decisão, também já o haviam tomado a Alemanha, a França, a Espanha, a Bélgica, a Holanda, a Grécia, a Itália, a Dinamarca, a Finlândia, a Suécia e a Áustria. Nós não fomos assim uns tontos, sacámos um nabo da púcara, outra expressão menos própria, foi uma decisão quase generalizada de vários países que tiveram noção de que havia que resolver um problema que era atual na altura, mas que nós já chegámos tarde, porque chegámos com uma lei de 85, que foi regulada em 98, que foi alterada em 2004 e que só resolve o problema analógico. Entretanto, tantas coisas aconteceram que já em 2004, quando surgiu a tabela prevista pela Lei 50 de 2004, já a mesma estava desatualizada, já a mesma só falava em suportes analógicos, falta-nos o digital. E importa sacar as consequências e aceitar as consequências, e importa assumir as coisas como elas são e dizer assim, manter o estado das coisas tal como elas estão agora, ou seja, manter a Lei 50 de 2004 como se nada fosse, respeitar a decisão do Sr. Presidente da República e não fazer nada, aceitar o estado das coisas na situação atual, é desrespeitar o legislador comunitário, é aceitar as consequências que daí vêm, é levar uma coima e uma multa para o Estado português, que eu não posso imaginar quantos bilhões serão, mas não há de ser barato, e é, por outro lado, recusar uma evidência, é recusar que vivemos numa sociedade diferente daquela que era há uns anos atrás. Durante a tarde, certamente que teremos a oportunidade de ouvir a Sra. Maria Mineiro, o Sr. João David Nunes a explicar melhor esta temática, portanto, vou passar esta parte ao lado e vou focar-me novamente no meu tema, que tem que ver com a indústria fonográfica. E agora queria abordar o tema do ponto de vista um bocadinho mais prático e dizer-vos o seguinte, quando uma banda de música nova, ou velha, boa, mais conhecida, menos conhecida, o que for, chega a uma editora e diz assim, olhem,
eu queria gravar um disco. E vão fazer um contrato. E vão fazer um contrato que pode ter mais ou menos serviços de acordo com o preço que for combinado. E pode contar com: eu quero que vocês façam a capa, eu quero que vocês gravem, eu quero que vocês arranjem um estúdio, eu quero que vocês contratem os músicos de estúdio, eu quero que vocês paguem à SPA os direitos de reprodução mecânica, eu quero que vocês tratem da distribuição, do inlay, da capa, do marketing, da promoção, da divulgação de tudo isto. Isto é um investimento muito grande para uma editora. A editora, há meia dúzia de anos atrás, ou há meia dúzia de décadas atrás, dizia assim: ok, eu vou fazer um investimento aqui. Havia, como há para os jogadores de futebol, os olheiros, havia para os discos, alguém que dizia assim: ok, eu acredito naquele artista, vou lançar o primeiro disco dele, ou então já é um artista de renome, eu vou continuar a trabalhar com ele e vou diluir o investimento todo que eu fiz na venda de suportes físicos. Muito bem. Havia ali um risco, mas havia um risco controlado. Quando a venda de discos e de suportes físicos diminuiu da maneira avassaladora que nós já sabemos, então, quem é a editora, para além das sociedades que o fazem pro bono ou com os fundos culturais de que dispõem, quem é a editora que diz: ok, eu vou investir milhões ou milhares ou o que for num disco? Não. O que é que acontece? Infelizmente, diminui a qualidade, diminui a quantidade, aumenta o amadorismo. Quem é que fica a perder? Todos os artistas, todos os autores, todas as editoras e, sobretudo, todos os consumidores. Perdemos nós que ouvimos música pior, de qualidade mais duvidosa. É tudo mau. Pronto. Agora, nós neste momento o que é que nós temos? Temos uma sociedade em que inverteu a lógica, passou-se do analógico para o digital, ponto. Isto é uma evidência, não vale a pena discutir sobre isto, aconteceu. Ninguém procurou. Aconteceu, ponto final. Não se vendem discos, mas ouve-se mais música do que alguma vez se ouviu. Não há parte de estacionamento que não tenha música. Não há elevador, consultório, loja, centro comercial, restaurantes, bares e discotecas, como é evidente. Quer dizer, não há um estabelecimento comercial que não tenha música. E eu pergunto: de onde é que vem essa música se não se vendem discos? Então, estamos a falar de reproduções. Estamos a falar de pirataria? Não quero acreditar. Estamos a falar de cópia privada? Ok, melhor, porque ao menos é legal. Mas isto não gera dinheiro? Como é que é possível? Onde é que está? Quem é que está a ganhar com isto? Porquê é que isto não é cobrado? Porquê é que isto não é entregue a quem de facto cria a música? Então, se houve tanta música e as vendas tiveram um decréscimo conhecido, o que é que aconteceu? E depois pensem, por favor, nós vemos muita gente a correr na rua. Está na moda a correr. Alguém corre com um Discman? Alguém corre agarrado a um mini disco, ou o que for, uma cassete, ou um CD portátil, nem sei como é que se chamam essas coisas que já não se usam ninguém. As pessoas andam com o smartphone aqui, espetacular, moderno, no braço, estão a ouvir música, correm. Ninguém anda com o Walkman no autocarro, andam com os smartphones, andam com os MP3, com os MP4s, andam com todos esses gadgets espetaculares que custam centenas de euros, mas, ai Jesus, que não podem pagar 3 euros ou 4 euros para ter uma coisa dessas. Isso é que nunca, que isso era um roubo de igreja, nem pensar. Poupem-me. Não são os consumidores que têm que pagar isso. Não são. Porque se eu for a Espanha não, mas se eu for a França, comprar um smartphone e pagar a taxa da cópia privada lá, mesmo assim eu trago um suporte mais barato do que o que eu compro cá com a mesma capacidade. Não são os consumidores que têm que pagar esta taxa. É uma indústria que lamentavelmente não ajuda ao Estado português. E então a conclusão é evidente. Nós temos que arranjar um modelo que respeite a propriedade intelectual, mas que potencie o acesso à cultura. E relembro, mais uma vez, para que isto não fique esquecido, é que se não fosse a cópia privada, cada um de nós só podia ouvir a música com base num suporte físico único, exclusivo, que teria comprado de forma legal e mais nada. Não saíamos daqui, ficávamos nisto sempre. O facto é que a noção ligada ao sistema analógico está ultrapassada. E bater no ceguinho, mais uma expressão, insistir na mesma tecla, é perder tempo e é fugir à solução. E, portanto, teses que associam a cópia privada a pirataria, violações de direitos, usurpação, dupla cobrança sobre a mesma utilização são descabidas. Não estamos a falar nisso. Estamos a falar de uma utilização legal que tem que ser cobrada e tem que ser paga aos titulares de direitos que são efetivamente prejudicados. Note-se outra coisa, que é o valor cobrado a título de cópia privada é uma remuneração pela suscetibilidade de criar mais um ou vários exemplares por um único suporte legalmente adquirido. Portanto, uma pessoa compra um exemplar, pode reproduzi-lo de forma legal, não está a cometer ilicitude nenhuma, mas paga mais por isso. E então, a solução era ter que comprar 2. Portanto, não me parece um mau negócio para ninguém. E depois, uma última verdade, que é: o ótimo é inimigo do bom.
E o deixar andar é a pior solução de todas. E agora vamos pensar só um segundo, e depois vou passar aos números, eu estou quase a terminar, que é para vos dizer o seguinte: nós estamos no Estado português, não é? Estamos em crise, tivemos a Troika, está tudo com a corda ao pescoço, estamos péssimos. E então, nós temos aqui duas indústrias em conflito. Temos a indústria cultural e temos a indústria tecnológica, possamos dizer assim. É verdade que o Estado tem que escolher qual destas é que quer premiar, ou qual destas quer beneficiar ou prejudicar menos, ou como lhe quisermos chamar. Por um lado, nós temos uma cultura que inclui a Amália Rodrigues, o Tony Carreira, a Marisa, o Anselmo Ralph, pessoas que vendem, que exportam, que geram dinheiro, que criam postos de trabalho, que vendem CDs, que vendem discos, que geram concertos, que aumentam a nossa economia, exportam, põem o nome de Portugal no mundo. E depois temos, do outro lado, uma indústria de meios tecnológicos. Não conheço. Quem? A JP Sacoto? Não conheço mais nenhuma portuguesa. Vamos dar dinheiro a esses? Porquê? Que postos de trabalho é que eles têm? O que é que eles vendem? O que é que eles fazem? Eu não conheço. A palavra de honra é a única empresa nacional que tem que produz algum suporte passível de ser taxado. Portanto, vamos beneficiar aqueles que não ajudam o produto interno português. Ah, sim, está bem, nós somos beneméritos e estamos todos ricos, vale muito a pena. Não, desculpem a ironia, mas nós temos cultura para mostrar, temos coisas para vender, temos artistas bons e conceituados e consagrados, temos maestros de renome, vamos exportar, temos autores bons, escritores bons, temos realizadores bons, uns já morreram, outros não, quer dizer, temos tanto para dar e para vender, que beneficiar a indústria que, outra frase menos própria, peço imensa desculpa, mas eu não consigo. Vamos estar a dar um valor acrescentado a empresas que ganham da margem que cobram entre o que importam e que depois cobram aos consumidores. Essas empresas não acrescentam valor a Portugal. Estão-nos a roubar, desculpem a expressão. Mas, pronto, não digo mais nada, senão ainda vou presa. Agora, última questão, que é... Há também muita gente que se queixa do facto de que nós estamos a cobrar não pelo gozo efetivo de uma obra, mas pela suscetibilidade de gozar uma obra. É verdade, é. Qual é o problema? Vamos pensar. Há algum problema nisto? Eu não vejo. O que é a reprodução mecânica? Cobrada na SPA, por exemplo. E muito bem cobrada e completamente devida. O que é isso? É um valor cobrado à partida, de preferência antes do suporte físico chegar às lojas, não é? E custa o mesmo, quer aquele CD vai ser ouvido 1 ou 1 trilhão de vezes. Certo? Então, o valor é o mesmo. Então, qual é a diferença em relação à cópia privada? Não temos que ver qual é que é a suscetibilidade de reprodução. Temos que ver, é ou não é capaz de fazer. Para além disso, na lei nova, que eu também não quero comentar, nós estamos a falar de valores pequenos em relação à média europeia. Essa comparação será feita certamente durante a tarde e, novamente, eu não vou falar sobre isso. Agora, quanto aos números, o que é que eu vos quero dizer? Duas coisas. Uma, verdades evidentes em relação ao momento atual em que vivemos. A velocidade com que se copia, a reprodução, o anonimato, o baixo custo dessa reprodução, o desenvolvimento tecnológico, o tráfego ilimitado, são fatores que, obviamente, concorrem para a vulgarização deste tipo de reprodução. Obviamente. As pessoas têm consciência do anonimato, quer dizer, alguém tem noção? Não, temos que educar. É preciso que os números sejam ditos para que possamos refletir sobre eles e pensar, como é que vamos resolver isto? Aonde é que nós vamos começar por resolver isto? É a pessoas da nossa idade, se calhar não é. É aos nossos filhos, não é. Se calhar é mesmo aos nossos netos. Se calhar tem mesmo que começar pelos mais pequenos. Mas temos tempo. Algum. Mas temos. Não vale a pena desistir agora, porque senão está o caldo entornado. Outra expressão própria. Agora, e quem é que fica a perder? Todos. Não é só os titulares de direitos. Perdemos nós. Eu não sou titular de direito nenhum. O meu único direito é, o mesmo que vocês, para além de uns especiais, é o direito a ouvir música, a ver filmes, a ter acesso à cultura, tudo isso. E esse direito acaba se as pessoas deixarem de a produzir, deixarem de fazer filmes, deixarem de produzir telenovelas, deixarem de criar obras, não é? Portanto, interessa apostar nisto, interessa aprender que a gênese da questão está ultrapassada porque está decidida desde há muitos anos e agora é só procurar a melhor solução possível. Se a questão dos 5 euros foi aceita tão facilmente como o Sr. Lucas Serra referiu há pouco, ou se a questão está em taxar à cabeça um valor que deve ser pago e suportado pelos distribuidores e não pelo consumidor final, que seja essa. E eu concordo com essa inteiramente e volto a dizer que discordo, se me permitem, com a decisão do Sr. Presidente da República. E agora, quanto aos números, e prometo que me calo a seguir,
que são os seguintes. Números redondos, e eu espero que isto impressione, em 2002, o mercado da música física, o mercado discográfico físico, ainda não havia digital, portanto analógico só, onde estamos a falar de CDs, DVDs e vinil, representou 105 milhões de euros de vendas. 105 milhões de euros. Eu nem sei bem que número é este, mas é muito grande. Em 2013, portanto, passados 11 anos, o mesmo mercado físico representou 11 milhões e meio. Estamos a falar de uma quebra de 89%. E eu não digo 90%, que era um número muito mais impressionante, que é para ter rigor pelos números. 89% diminuiu a venda de discos em suporte físico em 11 anos. Outro número que gostava de dizer, que é, também há um argumento muito bonito que eu gosto muito, que é, a música está tão cara. Este argumento é maravilhoso, porque em 2002 o preço de venda à saída da editora de um disco era de 7,88 €. 2002. Em 2013 é de 3,60 €. Baixou 54%. Outro argumento que não vale, não procede. Isto é areia para os olhos de quem de facto quer trabalhar e quer produzir e quer andar para a frente. Não vale este argumento. Por outro lado, temos agora a questão da era digital, onde nos encontramos agora. Estamos em plena era digital. E agora espero que fiquem verdadeiramente impressionados, porque eu fiquei quando eu encontrei estes números. Sem medo. O número avassalador prende-se com a entrada na era digital. E aí só podemos começar em 2007, porque antes disso também não havia ou não estava propriamente contabilizado. Em 2007, os formatos digitais representavam, na venda total dos fonogramas, 5%. 5% em 2007. Em 2014, representam 50%. Portanto, estamos a falar de um aumento, 5 para 50, 45%, mas uma percentagem de 100%. Não, 500%. 500%. Caramba, sem medo. Portanto, um crescimento de 500% de 2007 para 2013. É extraordinário. Por outro lado, tenho outro número inacreditável para vos dizer, que é, quando encontrar, físico, em termos de faturação, que é este. Portanto, cresceu de 5% para 50% de 2007 para 2013, mas em 2013 vale a totalidade das vendas do digital em 2013 corresponde a menos de 5% do que a totalidade das vendas físicas em 2002. Ok? Portanto, passa de 5% de vendas do digital de 2007 para 2012, passa de 5 para 50%. Em 5 anos, aumenta 500%. Mas em valores absolutos de faturação, temos que entre 2002 e 2012, aquilo aumentou, representa 5% da faturação antiga. Portanto, a quebra de receitas é inacreditável. O que é que nós podemos retirar daqui? Aumentou o digital de forma muito substancial, mas isso, infelizmente, não significou um aumento da faturação nem da receita. Não existiu propriamente uma substituição entre os formatos legais. Não existiu. Quer porque uns são mais baratos, quer porque muitos dos legais foram substituídos por outros ilegais, mas isso já são questões de pirataria que eu também não quero entrar por aí, não é esse o meu tema, já me calei. Em relação ao digital, apenas uma nota, que é a evolução inacreditável que se deu em 2014, e isto tudo é muito rápido, que é, até 2014 nós tínhamos um digital que se baseava basicamente no download. Download legal, tudo bem. Agora temos o streaming, e neste momento estão os dois basicamente equiparados. Isto é muito recente e é novo. É mais um dado novo para aumentar a confusão e para nos obrigar a procurar soluções novas e encontrar respostas. Então, nós tínhamos metade dos carregamentos através do download legal e agora temos metade através da prestação de serviços. Portanto, temos a música como um serviço que nós contratamos. O Mel Music, o Spotify, tudo isso é legal, mas são serviços. A música agora é um serviço. Eu contrato, eu pago, aquilo é legal, sim senhora, mas não chega, porque eu tenho um serviço que ele próprio precisa de um suporte para que eu o possa utilizar, que tem que ser taxado sob pena dos titulares de direitos ficarem na mesma, sem receitas. E então, se nada destas vendas, por menor que sejam, forem distribuídas pela AGECOP, forem entregues à AGECOP, por sua vez a distribui pelos titulares de direitos, então o cenário é completamente negro e é insustentável e a produção e o setor criativo sai fortemente prejudicado. E eu não quero deixar isto com um cenário negro. Eu quero vos dizer que eu tenho esperança e eu acredito que a música não vai passar de moda.
Não vai passar nunca. A música está na moda e vai estar sempre na moda, e mais antiga, mais moderna, o que for, está sempre na moda. E cabe-nos a nós, que cá estamos, a nós, aos nossos sucessores, aos melhores que nós, aos piores, a toda a gente, encontrar uma solução para este problema que, na minha modesta opinião, passa pela alteração da decisão do Sr. Presidente da República. Obrigada pela atenção e fico, obviamente, disponível para todas as perguntas que queiram fazer. Muito obrigada. Eu ia pedir ao Dr. Lucas Serra, Dr. Pedro Oliveira e ao Dr. Vítor Castro Rosa que viessem, por favor, aqui para a mesa para as pessoas poderem fazer as perguntas. Vamos. Está. Chegarmos todos. Menos mesas. Não tens para cadeira. Não tens Falta uma cadeira. cadeira só. Falta uma. Falta uma cadeira. Falta uma cadeira. Não. Tá. Estão todos, não estão? Estão. Vítor. Oh, Isabel, podem-se chamar mais para aqui? Vão precisar dos microfones. Agora temos estes todos trocados, mas as pessoas não conhecem. Desculpem. Vamos então a dar início ao debate. Eu iria pedir o seguinte, sobretudo a colegas advogados, temos um pouco de tendência para quando fazemos uma pergunta, em vez de a fazermos direta, fazermos alegações. E a pedir para serem concretos na pergunta, de modo a que as pessoas possam responder, porque ainda por cima tenho aqui um leque muito, muito rico e poderão ter que ter, a uma pergunta poderão ter que haver 3 respostas e depois não há tempo. Obrigada, espero que tenham entendido. Posso? Olá, bom dia, muito obrigado por todas as apresentações, foi bastante interessante. Eu tinha 2 perguntas, vou tentar ser tão concreto quanto possível. Muito se falou do estado da indústria, dos problemas que as reproduções, agora muito fáceis através da internet, dos novos meios, causam. Mas está-se a falar de problemas financeiros, essencialmente. Mas aqui o problema é a cópia privada ou os novos serviços que não compensam devidamente o autor. Eu estou a pensar designadamente nos streamings. Quando eu contrato serviços de streaming, vou correr, tenho o meu Spotify, eu não faço qualquer cópia privada, as minhas cópias estão licenciadas. O problema é o autor não receber. Não deveria ser aí que se deveria tentar encontrar uma solução? A segunda pergunta. Eu sou favorável à cópia privada e à compensação. E, inclusive, considero que o modelo inglês desrespeitou a legislação comunitária. Mas será que uma solução do modelo espanhol e agora finlandês, em que a compensação é dada pelo Estado diretamente, não seria preferível? Desculpe, nome, profissão. E quem é que gostaria que respondesse à sua questão? Se possível, Todos? todos. Então vou começar ali pelo Dr. Lucas Serra. Bom, os autores também recebem pelo streaming. 2 cêntimos? Pois, recebem sempre uma parte muito pequena enfim, todo o envolvimento económico das utilizações. E é o mesmo que se passa na cópia privada, também, mesmo com a aprovação da lei, os valores são valores muito pequenos. O que é necessário é que recebam qualquer coisa. Todos nós sabemos que o ideal seria receberem 20% ou 30%, ou neste caso em euros, 20 ou 30 euros em vez dos 2 cêntimos. Mas isso é impossível, não é? Mas, como eu dizia há bocadinho, em termos de brincadeira, pro bono é que não. Porque pro bono só conheço os YouTube. Portanto, nada mais. Portanto, há que haver a remuneração pelas utilizações, efetivamente.
Em relação ao Estado, ser o Estado, digamos, a substituir-se aos particulares na compensação pela cópia privada, como acontece em Espanha, enfim, aqueles que criticam o pagamento que se faz porque, enfim, que dizem que muitas vezes os suportes e os aparelhos não se destinam exclusivamente à música, mas têm outras finalidades. Ainda há tempos, num debate na televisão, se dizia, bom, mas eu tenho o meu smartphone ou outro tipo de suportes ou de aparelhos para guardar fotografias dos filhos e, enfim, dos gatos e dos cães e não sei o quê. Bom, dessa forma seria obrigar todos, o Estado somos todos nós, a pagar, portanto, esse tipo de utilizações, enfim, que de todo não são feitas por muita gente. Portanto, não me parece que seja a solução adequada. De qualquer forma, ainda assim, seria melhor do que nada. Sempre haveria qualquer importância que reverteria para os autores, há necessariamente, no caso espanhol e no caso finlandês. Mas não parece ser a melhor solução. Bom, vamos ver. Eu vou começar pela segunda questão e depois vou à primeira, porque acho a primeira um bocadinho, necessito ainda de mastigá-la, processá-la. Relativamente ao Estado pagar a cópia privada, acho os Estados que optaram por isso são Estados que entendem como quiserem e fazem uso dos seus orçamentos. Agora, a verdade é que parece-me logo, à partida, que há uma violação de um princípio de equidade flagrante sendo o Estado a pagar. Porque sendo o Estado a pagar, somos todos a pagar. Todos completamente. E há uma diferença entre todos a pagar e aqueles que consomem estes devices, estes mecanismos passíveis de cópia. Já tem alguma diferença. E, portanto, para além de que não faz sentido o Estado pagar por algo, no fundo, que vai ser pago por indústrias ou por agentes comerciais que são intermediários nesta cadeia de valor na venda dos suportes. A produção não é feita em Portugal, estamos a falar, os telemóveis não são feitos em Portugal, os discos rígidos não são feitos em Portugal, as pens, enfim, todo o suporte que é passível de aplicar a remuneração pela cópia privada não é produzido em Portugal. Mesmo a JP Sacoto faz assembly, junta aquilo que compra lá fora, os discos rígidos, e faz computadores com marca própria, como qualquer outra empresa pode fazer uma marca branca. E, portanto, estas indústrias, que são elas que beneficiam claramente desta possibilidade de massificação tecnológica de cópia, são estas indústrias que trabalham para os multi-ecrãs, para as multiplataformas, que vão beneficiar. Não faz sentido, na minha opinião, e vale o que vale, obviamente, que o Estado português, custa-me que o Estado português tenha que pagar por uma solução ou por uma remuneração que é devida aos titulares de direitos, por uma atividade que, na realidade, não acrescenta, portanto, a mais-valia que traz para o produto interno bruto é as margens e os impostos que cobram sobre as margens. Não traz rigorosamente nada, antes pelo contrário. Na balança de pagamentos é dinheiro que sai. E, portanto, faz todo sentido que esta gente comparticipe naquilo que é a promoção da cultura, e a cópia privada também é promover a cultura e proteger essa própria cultura. Portanto, não concordo, e os Estados que o fazem provavelmente têm superávit nos orçamentos. Em Portugal duvido que isso atualmente fosse possível. De qualquer das maneiras, enfim, é uma decisão política e as decisões políticas são políticas. Se for essa a decisão, temos que a aceitar. Outra questão, que é a questão do Spotify, eu tenho que retroagir aqui, tenho que lhe explicar um pouco na questão do audiovisual. As obras audiovisuais têm uma cadeia de exploração de valor. Vamos pensar num filme. Um filme começa a ser explorado em cinema. É feita uma obra cinematográfica para explorar em sala de cinema. E, portanto, o produtor, quando faz esse filme, faz um orçamento que sabe vai rentabilizar X em cinema, que é a principal fonte de receita ainda das obras audiovisuais. Se for, por exemplo, uma obra audiovisual para televisão, a principal fonte de receita é aquilo que a própria televisão paga por ela. Depois tem as vendas internacionais, as comercializações subsequentes, também pode faturar, mas
está centralizado e os orçamentos são feitos neste pressuposto. Portanto, uma obra tem uma cadeia de exploração de valor. Começa em cinema, de cinema vai passar para vídeo, entenda-se vídeo aqui agora, não o vídeo tradicional, que está moribundo, mas ainda existe. Mas ainda, a verdade é que existe. E há uns anos atrás, no tempo do analógico, o vídeo era responsável por 50% do orçamento dos filmes, agora não vale 5%. Mas houve uma transferência também deste vídeo para os video on demand, para a exploração nas redes, portanto, nos VODs, cujos valores são completamente diferentes, mas a verdade é que também é explorado aí, e, portanto, segue uma cadeia. Depois também são explorados em televisão. Isto é uma cadeia de exploração. E dentro desta cadeia de exploração surgem estas novas plataformas e estas novas possibilidades. Quando aqui, portanto, mas o Spotify, ou quem quer que seja, neste caso para os filmes é o Netflix, tem que pagar, negocia diretamente, porque trata-se de um direito, de um grande direito, não de um pequeno direito. Se fosse um pequeno direito, era negociado através de uma sociedade de gestão coletiva. Como é um grande direito, são os próprios produtores que negociam diretamente, os próprios titulares de direitos negociam diretamente com estas empresas e são remunerados por isso. Agora, eu quando recebo se eu vejo um filme desses, nada me proíbe a mim de vê-lo e de passá-lo. É streaming, é um facto, mas tenho a possibilidade, tenho multiplataforma. E, portanto, de qualquer dos modos, esse é uma possibilidade. Temos a possibilidade do download, fazer a cópia. Temos a possibilidade de, hoje, o exemplo paradigmático do que é a questão da cópia privada. Todos nós, aqueles que têm as TV cabos, os cabos, temos um mecanismo que nos permite retroagir 7 dias e ver os filmes. Aquilo vai para ali. É ali gravado. Aquilo é uma utilização típica de cópia privada. É mais que isso. Mas isso é uma questão que terá que ser discutida a seu tempo. E, portanto, também, por que razão é que aquele mecanismo que permite aquela busca e aquela cópia para eu depois ver em casa, não sei quantos dias depois, não tem que ser remunerada pela cópia privada. E isto tem reflexos também na própria exploração das obras por um outro aspecto que não foi aqui falado. Independentemente da não aquisição de uma outra cópia, que não tenho absolutamente nada contra o Instituto, mas é que este novo, e isto pode até extravasar, é que o tempo das pessoas é finito. E esta possibilidade de cópia, esta possibilidade de consultar aqui e acolá, vai tirar tempo à pessoa que não consegue ver tudo. E também concorre na exploração. E, portanto, tudo isto são mecanismos que, obviamente, que têm que ser tidos em conta neste particular. Eu não sei se respondi à sua questão, se não... Mas vou passar, está bem? Força. Já foi de demais. A propósito desta questão, lembrava que o antigo comissário europeu, António Vitorino, foi incumbido pela Comissão Europeia, portanto, a Comissão de Durão Barroso, de fazer um estudo e uma recomendação sobre a questão da cópia privada. E ele, apesar de ter, de facto, exaustivamente falado com todos os players da indústria e todos os setores representativos com interesses nesta matéria, chegou à conclusão que, de facto, o ideal seria que houvesse uma capacidade de entendimento a nível de mercado que não exigisse a continuação dos levies, das taxas sobre cópia privada. Portanto, que todo o sistema de remuneração do direito de autor se processasse através de negociações e de licenciamentos. Simplesmente, de todas as alternativas que lhe foram apresentadas, ele ainda não conseguiu encontrar nenhuma que fosse tão vantajosa e tão prática como esta. Portanto, já aqui em 2003 houve um estudo, também encomendado pela Comissão Europeia, ao IVIR, um Instituto de Estudos sobre Direito Europeu, em que o professor Roberto Huguenols e outras altas sumidades do direito de autor disseram que os levies tinham os dias contados. Iam desaparecer porque, com as novas tecnologias, os DRMs, portanto, as pessoas podiam passar a poder controlar muito bem a utilização das suas obras e iam entrar em phase-out. Os levies iam entrar em phase-out. Simplesmente, a verdade é que esse maravilhoso mundo novo da tecnologia e dos DRMs não aconteceu, até agora não aconteceu.
E, portanto, continuamos a ter déficits graves a nível de sistemas que permitam, de facto, remunerar os direitos de autor. E este, apesar de todos, ainda é o menos mau. Ou seja, de facto, paga o justo pelo pecador. É verdade que, às vezes, as pessoas compram suportes e não estão com intenção de utilizá-los para gravar obras audiovisuais ou quaisquer tipo de obras ou protegidas pelo direito de autor. Mas a verdade é que, de uma forma estatística, a grande maioria desses suportes servem para isso mesmo. E, portanto, acaba por ser um bocadinho um contributo que todas as pessoas que compram suportes dão para que continuem a existir incentivos portanto, para a produção e criação de obras. Agora, é evidente que o negócio do streaming e o negócio do streaming legal é um futuro. É o futuro e está a dar bastantes resultados. Hoje mesmo, aqui há uns dias, surgiram notícias que dão como, digamos, pela primeira vez, a receita da música digital ultrapassou, ainda que ligeiramente, as vendas na música física, a nível global. Estamos a falar de 6,9 bilhões de dólares, portanto, que compara com 6,80 e qualquer coisa, também bilhões de dólares a nível de vendas físicas. Portanto, é uma diferença pequena, mas mostra que, de facto, há uma tendência que é clara no sentido de que a música pode ser uma commodity, um serviço pago, legítimo, e agora que, de facto, é preciso saber qual é o nível de remuneração que os direitos de autor têm nesses serviços. Para isso é preciso fortalecer, digamos, a negociação, é preciso criar mecanismos que permitam que as sociedades de gestão coletiva, fundamentalmente, que são quem defende os autores e os artistas, intérpretes ou executantes, tenham capacidade de se fazerem ouvir nessas negociações e que não haja também, digamos, um tão grande favoritismo que tem havido a nível, por exemplo, da Comissão Europeia em favor das indústrias das telecomunicações. Tem havido claramente um benefício para as telecomunicações, há quase que uma captura do regulador pelo setor das telecomunicações. Eles têm um poder de lobbying infinitamente superior àquilo que é possível fazer nas indústrias dos conteúdos, e por isso também se assiste hoje a uma desigualdade na negociação que justamente não permite que os autores sejam ainda, os titulares de direitos de autor e direitos conexos, sejam ainda, de facto, remunerados como deviam ser. Mas há um sinal muito positivo, que é a adesão que os serviços de streaming legais estão a ter, em particular, devo dizer, quando se verifica que os sites piratas são bloqueados. Portanto, como todos sabemos, não é possível bloquear todos os sites piratas em todo o mundo, mas a verdade é que sempre que há, digamos, uma vaga de decisões judiciais, como tem havido, por exemplo, no Reino Unido e também na Itália, em que os sites piratas são efetivamente bloqueados, existe uma tendência que é notável para eles, quando se recolocam, portanto, no mercado, nunca mais voltarem a ter o mesmo tráfego. Portanto, há perdas da ordem dos 70%. Quer dizer, estas ações judiciais que nós podemos pensar que são absolutamente ineficazes, porque, de facto, a pirataria é um problema global, não é assim. De facto, tem consequências, porque as pessoas não querem, de facto, ser conotadas com a utilização de sites ilegais. As pessoas têm vontade de ter acessos legais, desde que os acessos legais sejam disponíveis, desde que os preços estejam, de facto, em linha com aquilo que as pessoas aceitariam. Os modelos de subscrição têm estado a ter muito sucesso e eu penso que agora é um caminho que se tem que fazer daqui para a frente para repor o modelo de negócio que se perdeu com a conversão do analógico no digital. E penso que esse caminho vai ser feito, mas não deixa de ser importante que haja legislação
que enquadre estas situações. E a legislação da cópia privada é decisiva. Nós não estamos, obviamente, sozinhos. Há 22 países que têm levies, só na União Europeia. Há 9 países que têm levies em cima de impressoras e scanners digitais, e há 4 países que têm sobre MP3. Portanto, quer dizer, de facto, nós não estamos desacompanhados. É evidente que destes 4 países que têm MP3 estão aqueles que contribuem com mais de 75% para o produto, digamos, nacional bruto em matéria de direitos de autor sobre cópia privada. Portanto, isto quer dizer alguma coisa, o setor é de facto bastante relevante, tem que ter um apoio legislativo forte nesta como noutras matérias. Isabel? Muito obrigada. Agradeço a questão e vou tentar, já que ultrapassei o tempo da minha apresentação, agora vou responder muito rapidamente. Em relação à segunda questão que o Soutor colocou e que tinha que ver com o facto de se não podíamos seguir o modelo em que fosse o Estado a cobrar a remuneração pela cópia privada, a minha resposta vai de acordo ao que disse o Soutor Paulo Santos e também não concordo, porquanto a AGCOP é uma entidade privada, mas de utilidade pública e, portanto, exerce funções de utilidade pública, substitui-se ao Estado nas funções que o faz e que o faz de uma forma exemplar, desculpa, mas sim, faz. E, portanto, a quantidade de associados da AGCOP são todos entidades titulares de direitos de autor e de direitos conexos e então parece-me que a entidade indicada, que foi criada por decreto-lei, tem os estatutos publicados, tem todo o regime de transparência, está registada a tutela é da IGAC, tem um controle efetivo por parte do Estado e, portanto, não me parece que a solução de atribuir a competência pela cobrança da cópia privada ao Estado, em detrimento de uma entidade privada com utilidade pública, fosse, de alguma forma, ajudar, sobretudo no ponto em que nós estamos agora, em que o Estado não consegue cumprir aquilo a que se propõe. Eu acho que seria, na minha opinião, um passo atrás. Em relação à questão do streaming, gostava de dizer que, apesar de não ser a melhor solução, também me parece, e de acordo também com o que o Sr. Vítor Castro Rosa acabou de dizer, não sendo a melhor solução, mais uma expressão para dizer que é melhor que nada. E qualquer cêntimo, qualquer tostão que remunere os titulares de direitos por uma utilização legal é melhor do que fingir que ela não existe. Vamos aceitar as evidências, vamos aceitar que entramos na era digital, vamos aceitar que o streaming é uma utilização normal, frequente das gerações mais novas, que já não é da minha idade, mais novas e que o futuro está aí, e vamos aceitar que a melhor maneira de encarar estes problemas passa pela negociação e passa por cobrar valores mais justos, mais equitativos, e se tiverem que ser maiores, que o sejam, e que as entidades de gestão de direitos e os próprios titulares de direitos estão cá para negociar da melhor forma possível e que, step by step, havemos de encontrar uma solução ideal. Muito obrigada. Muito obrigado pelas questões. A segunda julgo que já tenha sido respondida, também estou em total desacordo que tenha que ser o Estado a remunerar os titulares de direitos. Teríamos até aquela situação absurda de um pensionista que vive no interior do país e que não faz cópia de absolutamente nada, ter que estar a pagar. Por isso parece-me uma má solução. Quanto à primeira, é a pergunta proibida, porque deveria ser uma conferência só sobre streaming, porque o tema é tão complexo e é o tema mais atual de todos. Eu posso dizer que estou, quase diria, em total desacordo com os meus colegas aqui. Se concebermos o negócio do streaming como futuro, então o futuro é catastrófico para o lado dos artistas. Aquilo que eu vos falei há pouco sobre a questão de transformar isto numa profissão ou ser uma mera atividade amadora, não tenho dúvidas que iria aprofundar essa clivagem. Vou dizer só duas coisas muito rápidas sobre isso. Recentemente, há dias, vão-se começando a avolumar as queixas de figuras grandes da música anglo-saxónica. Agora, há pouco tempo, um músico do Sportichet, uma banda muito conhecida dos anos 90, que dizia que tinha 34 milhões de streams de música dele e tinha ganho 2.500 euros. Isto está tudo dito. Se este é o futuro, se isto é um negócio para os artistas, não vejo como é que possam sobreviver. Por isso, eu acho que, obviamente, que o streaming vai ter que ficar, mas este modelo de negócio é inaceitável. E depois é um modelo de negócio que traz atrás um grande mistério. Eu vou-vos contar uma história muito rápida, não sei se sabem, mas a lei portuguesa tinha uma norma
única, em que dizia que a gestão dos direitos do on-demand, colocação à disposição do público, no que diz respeito aos artistas, era gestão coletiva obrigatória. Nós, durante muitos anos, tivemos um pacto com a indústria fonográfica, onde a realidade digital tinha a ver só com a questão do full track download e dos ringtones, que teve em moda nessa altura, e que tínhamos acertado com a indústria, porque sempre pensámos que o download, no fundo, é uma consequência natural do mundo analógico para o mundo digital. No fundo, estávamos a retomar uma coisa dos anos 60, que era a venda dos singles, e nós acertámos alguns princípios com a indústria, nomeadamente para estabelecer mínimos e máximos de remuneração, que foi pacífico. Com a entrada do streaming, nós pensámos que era um negócio completamente diferente e que tinha características muito perigosas para o nosso setor. Há cerca de um ano começámos a pôr questões às plataformas e posso-vos dizer que rapidamente as plataformas, juntamente com a indústria fonográfica, conseguiram que a lei em Portugal fosse alterada, com uma pressão muito grande em cima do Parlamento e dos deputados da maioria, e o que é realmente incrível é que eles têm muito poder e nós temos muito pouco. É que em meia dúzia de meses a lei foi alterada e agora confere só uma mera faculdade aos artistas e à gestão coletiva de ser exercida, se o artista assim o quiser e o exteriorizar. Por isso eu não me queria alongar muito, queria dizer que, atenção, que a cópia privada e o streaming são realidades distintas, apesar de viverem no grande mundo digital, são realidades completamente distintas, com características completamente diferentes, e que acho que não devíamos estar sequer a misturá-las. Mais alguma questão? Muito bom dia, meu nome é Angélica. Eu tenho aqui algumas questões a fazer. Eu tenho dificuldades em perceber o conceito de prejuízo. Estudos que são feitos, poucas são as respostas que são fornecidas quanto a esta questão. Por um lado, uma das soluções que eu imaginaria passaria pela flat rate cultural, ou seja, seria um valor pago às empresas fornecedoras de serviços de acesso à internet com base nos bytes efetivamente descarregados. Ou seja, se eu descarregasse um determinado número de bytes, de 1 a X, pagaria um montante tal, a partir de Y a, sei lá, Z, pagaria um outro montante. Portanto, isso seria equitativo, isso seria, da minha perspectiva, justo, porque eu não estaria a pagar por algo que eu não estou a utilizar. Enquanto consumidora, pago por algo que utilizo. Por um outro lado, em relação aos números de 2002 até 2013, de fato, há uma quebra bastante substancial. No entanto, antigamente, quando nós comprávamos, por exemplo, um CD, comprávamos 12 músicas, 12 canções. Fato é que, hoje em dia, nós pagamos por single, por canção. Portanto, das contas que eu acabei de fazer, é notável a diferença, mas também se explica que, antes, eu pagava por um CD onde continha 10 a 12 canções. Hoje em dia, pago eu uma única canção, a que mais gosto, pronto. Por este lado, também aqui, para além de outros fundamentos para a quebra do valor que a indústria está a receber, este é um fato que tem a ver com a mudança de paradigma, mudança da atuação do consumidor dentro do mercado. Por outro lado, eu quase nunca escuto algo sobre, por exemplo, uma outra indústria intermediária, por exemplo, dou um exemplo, o YouTube não recebe ou não paga quase nada aos autores. Eu não sei, não compreendo esta parte. Por que uma indústria intermediária que está, a nível global, a receber um montante que nós, nesta sala, nunca imaginaremos qual é, e isso a nível global, pela publicidade que faz. Aliás, toda vez que eu acesso qualquer conteúdo no YouTube, estou a ser bombardeada de publicidade, e os autores
que fizeram a obra, os artistas, etc., não recebem, ou pouco recebem, por esta divulgação. Ora, por mais que nós chamemos o consumidor para responsabilização, para que pague pela sua cópia privada, há um intermediário na cadeia que está a receber um montante quase que inimaginável, e os autores não estão a receber absolutamente nada. Ora, quando eu vou, por exemplo, à Alemanha, eu acesso qualquer conteúdo, qualquer vídeo, muitas vezes a obra é automaticamente bloqueada porque a associação que defende os direitos dos autores e outros agentes bloqueia automaticamente. Mas, mesmo assim, não bloqueia de todo, porque sabem que é uma forma de divulgação legal do seu conteúdo, do seu trabalho, da sua obra. Portanto, aqui várias coisas. Angélica, eu peço desculpa. Pronto. A minha questão é, por que não pensarmos numa flat rate cultural, ou seja, baseada no número de bytes efetivamente descarregados? E quem é que gostaria que respondesse? Porque não vamos ter tempo para quem puder, quem melhor se sentir capacitado. Quem quer responder? Não, estão todos capacitados, isso não há problema. Não, que tenha já a resposta para isso. Pronto. Quem quer responder? Posso responder? Não posso responder. A questão da flat rate é uma questão que volta e meia, de facto, é equacionada. O que está subjacente à ideia da flat rate é que deveria ser, digamos, mais fácil cobrar em função da capacidade de armazenamento, e que as pessoas quase nem sentiriam que estavam a pagar, porque, de certa forma, isto vai no preço que se paga de acesso à internet. A verdade é que há aqui vários inconvenientes, nomeadamente o facto de que o estabelecimento de uma flat rate teria que, por sua natureza, inviabilizar os próprios modelos de licenciamento que estão a ser neste momento utilizados e que estão a ser neste momento experimentados, e inviabilizariam e desincentivariam todo o tipo de negociação das entidades de gestão coletiva com os próprios prestadores dos serviços. Depois há aqui muitas dúvidas que se colocam sobre qual é que é, digamos, o interesse e a efetividade de colocar uma flat rate em função da capacidade, quando hoje a capacidade que nós utilizamos para armazenamento quer dizer, aquilo que nós fazemos com a capacidade que temos de armazenamento é perfeitamente independente, porque nunca utilizamos essa capacidade na totalidade. Portanto, muitas vezes também estamos a contratar capacidades de que não usufruímos verdadeiramente, e portanto também não faz sentido ser em função da capacidade de armazenamento. Os próprios operadores de telecomunicações que antes de facto vendiam os seus serviços, ou prestavam os seus serviços em função, e portanto os preços os tarifários eram muito em função também da capacidade de tráfego. Hoje a concorrência também fez baixar extraordinariamente esses valores, e portanto também já não nos servem, digamos, de referência absoluta para fazermos esse tipo de cálculo. Hoje, portanto, praticamente também se pagam flat fees para aceder a velocidades absolutamente, portanto, bastante significativas. E, portanto, a questão da flat rate é digamos, um desincentivo para o surgimento de novos modelos de negócio que estão a aparecer. Agora, é verdade, em relação àquilo que referiu, que o critério do prejuízo não é também o critério mais adequado. Há vários outros que têm estado, no fundo, a ser equacionados.
O prejuízo é um pouco duvidoso, porque, em última análise, obrigava, de facto, a uma prova de qual seria esse prejuízo. Mas a verdade é que ainda não se encontrou uma outra forma digamos, de racional para esse valor, e aquilo que se tem vindo a encontrar são tabelas mais ou menos razoáveis, tabelas que são estabelecidas ou por percentagem dos valores dos produtos adquiridos. Há vários países que têm, de facto, percentagens, 8%. No nosso caso, por exemplo, a proposta que se fez ia até aos 15% nos equipamentos com mais capacidade. Mas, em geral, o que acontece são determinadas taxas fixas até aos 4,7 GB, que é o normal, digamos, é a medida standard que tem sido utilizada na maioria dos países europeus. E, portanto, são tabelas que são estabelecidas para, digamos, em função também do nível de vida económica, no nível económico de cada país. E são, de certa forma, são aquilo que se chama, são estatutárias, portanto, quer dizer, são tabelas fixadas por via de negociação ou por via unilateral legal, fixação legal, e que têm por referencial, digamos, aquilo que se considera em ser razoável, que poderá ser eventualmente o prejuízo, mas nunca se utiliza, de facto, o critério na sua pureza de ir determinar qual é que é o prejuízo efetivo. Mas sim, portanto, nós temos aqui que distinguir entre aquilo que é, digamos, a compensação pelo prejuízo, que é, no fundo, o critério que está subjacente às taxas sobre a cópia privada, daquilo que é a chamada remuneração equitativa, que acontece noutro tipo de exceções, de utilizações, e as remunerações equitativas são, digamos, têm uma outra maneira de ser estabelecidas, porque fazem apelo, de facto, a um conceito de equidade e, portanto, são, em regra, superiores a estas que são com base nos prejuízos estimados. Vítor, o Dr. Paulo Santos, só discordar aqui. Não, eu relativo às flat rates, desde que não sirvam para legalizar as utilizações abusivas, poderei concordar com elas. Agora, o que se confunde muitas vezes com as flat rates é: pagamos um valor pela utilização da internet e a partir daqui é tudo nosso. Bom, os titulares de direitos têm o direito exclusivo. E esse direito exclusivo tem que o proteger, porque é a única forma de rentabilizar os seus investimentos. E, portanto, não abrem mão disso. Portanto, esta flat rate, no fundo, se for para utilizações lícitas, cai no âmbito também de uma compensação parecida com o esquema da cópia privada, ainda que aqui vai-se cobrar ao fornecedor de rede e não, acaba-se por cobrar ao consumidor também, mas é através da utilização da rede. Portanto, são duas coisas completamente distintas. Relativamente à flat rate, para isso, talvez, sim. Para legalizar as utilizações abusivas, vulgo, pirataria, nem pensar. Relativamente ao YouTube, outra questão. O YouTube é o paradigma daquilo que existe, que são os prosumers. Hoje, os prosumers, todos nós somos prosumers, somos ao mesmo tempo consumidores e produtores de conteúdos. Todos nós gostamos de meter um filmezinho no YouTube. E é isso. Hoje mudou o conceito. Hoje, a net, tem uma organização radicular, todos comunicamos com todos, independente do que quer que seja, e tornou-nos ao mesmo tempo produtores de conteúdos e consumidores. Por isso somos definidos como prosumers. E relativamente a esses, colocam na rede, a questão está resolvida à nascença relativamente à utilização dessas obras. Relativamente às obras protegidas pelo direito de autor, o YouTube, se elas forem lá colocadas ilegalmente, até tem uma ferramenta que se chama o ID Content, que nós introduzimos. Nós, titulares de direitos, o filme, a nossa obra, a própria televisão, introduz a sua rede, o seu sinal, que fica lá na cave, e se há algum utilizador abusivo, para não lhe chamar pirata, eu gosto mais de chamar pirata, mas pronto. Mas eu também fui polícia há muitos anos, o que é que eu ia fazer? Quer pôr no primeiro andar, o sistema, isto é uma forma de explicar,
vê que já lá está na cave aquilo e não deixa entrar, automaticamente aparece retirado, está barrado. E, portanto, isto é assim que funciona o YouTube. Portanto, e o próprio YouTube, a forma também de rentabilizar o seu... Como, obviamente, nesta vida ninguém dá nada a ninguém, o YouTube vende publicidade para rentabilizar o seu negócio. Como as próprias televisões generalistas vivem, exceção da RTP, que faz serviço público e recebe do nosso dinheiro para isso, vivem da publicidade. Portanto, este é o esquema de funcionamento. E também aqui, relativamente aos prosumers, rigorosamente nada a dizer. Temos que ter acesso, até porque dentro destes prosumers, às vezes, ele funciona quase como uma startup e aparece gente com muito valor e que depois xingra, e aí sim já querem ver as suas obras protegidas também, porque já estão a ganhar dinheiro com elas, e faz todo o sentido. E, portanto, para explicar, no fundo, que o YouTube tem cuidados relativamente às utilizações de obras e até colabora diretamente e de uma forma proativa, criando ferramentas técnicas. Lá está o problema da rede, arranjam problemas para defender na própria rede, exatamente com este aspecto. Portanto, era isto só que eu queria acrescentar. A doutora Isabel também queria só... Está ligado? É agora? Ok. Obrigada pela sua pergunta e, apesar da pergunta não me ser propriamente dirigida, houve no meio da sua intervenção, que eu muito agradeço, uma alusão a uns números apresentados por mim que eu talvez não tenha explicado da melhor forma e, portanto, eu gostaria de corrigir. Quando eu apresentei os números de 2002 por comparação com os números de 2013, foi ceteris paribus, ou seja, mantendo-se tudo igual, com a diferença apenas do intervalo temporal, ou seja, 106 milhões de euros era o valor de vendas dos discos vinis e DVDs. E em 2013, 11,5 milhões de euros, portanto uma quebra de 89%, era precisamente dos mesmos suportes, DVDs, discos e vinis. Ou seja, não se trata aqui da venda, por exemplo, do iTunes, onde se compra uma única faixa. Estamos a falar exatamente da mesma quantidade de faixas, de 12 faixas em média por suporte, estamos a falar dos mesmos suportes. E então... o número e a quebra de 89%, de 106 milhões para 11,5 milhões, é, de facto, ceteris paribus. Obrigada. Bem, vou dar por encerrado, não sei se há uma questão, mas vou pedir mesmo para ser rápido, porque muito rápido. Aliás, o que me prima é a objetividade. Olha, tenho nesta questão que colocar 3 premissas. A primeira é agradecer-lhe na sua pessoa a coragem que o Conselho Distrital teve em realizar esta conferência, este colóquio, quando alguém com tão grandes responsabilidades sociais deu um pontapé não, deu uma pantofada, o termo é este, na lei da cópia privada. Eu ia pedir para se apresentar, eu conheço. Faço no fim. Eu deixo normalmente a cereja no topo do bolo para o fim. Obviamente que se eu me apresentasse isto não tinha graça nenhuma, então no fim eu apresento. Fique descansada, Madalena. A segunda premissa da minha questão era dirigida somente ao Dr. Lucas Serra. Eu vou servir-me da lei da cópia privada. A minha pergunta nada tem a ver com a lei da cópia privada. Tudo o que foi dito aqui hoje por estes ilustres oradores, nada me é estranho. Há, no entanto, um dispositivo na cópia privada que me é muito sensível. É o único instrumento no ordenamento jurídico nacional em que eu encontro uma relação hierárquica entre os diferentes direitos. O direito do autor, o direito do artista e o direito do produtor. Ou seja, 40-30-30. E uma vez que a lei da cópia privada não é mais nem menos do que uma exceção ao Código do Direito de Autor, eu acho que tenho toda a legitimidade para colocar a pergunta que vou fazer. Ao Sr. Dr. Lucas Serra, poderemos utilizar estas percentagens também para aferir o valor que resulta da comunicação pública primária através da radiodifusão? A pergunta é só esta. Terceira premissa. Eu hoje vou sair daqui com uma forte convicção. É que o Dr. Paulo Encarnação, depois de ter ouvido estas intervenções, não vai mais defender o veto do Sr. Presidente da República, vai inclusive defender a aplicação da lei da cópia privada. E, doutora Isabel, eu não tenho a sua esperança. Eu tenho a convicção, além disso, tenho inclusivamente indícios de que a lei não vai ser sequer discutida nesta legislatura, infelizmente. Vamos esperar mais 4 anos para a próxima legislatura, dependente depois do cara pálida que ocupe
a Secretaria de Estado da Cultura. Eu chamo Rui Silva Lopes e sou da SIC. Dr. Lucas Serra. Bom, eu próprio, na minha intervenção, falei na divisão que está estabelecida na lei, 40, 30, 30, no caso do audiovisual, 50, 50, no caso da edição literária. Tem a ver com cópia privada, no que diz respeito à extrapolação que se possa fazer dessa lei para a aplicação noutro âmbito. Eu permito-me a franqueza, mas por questões pessoais, dada a proximidade que existe da minha saída da Sociedade Portuguesa de Autores e porque estou obrigado contratualmente a determinados comportamentos, eu não vou responder a essa questão. Peço imensa desculpa. Alguém quer dar aqui a opinião? Eu tenho uma opinião que é clara. Rapidamente, Muito temos claramente, 5 minutos. eu acho uma aberração a hierarquização de direitos entre titulares de direitos. Quando se fala em direitos de autor e direitos conexos, os direitos conexos têm o mesmo tratamento dos direitos de autores, eles são sujeitos ao princípio da tipicidade, porque só existem porque estão previstos na lei, mas não há nenhuma hierarquização, quer na jurisprudência internacional, não encontro nada escrito que permita haver uma hierarquização. E se formos ver, então, caso a caso, as coisas diferem. Numa obra audiovisual, cada um tem o seu papel e, portanto, que a relação de todos é fundamental. Agora, contrário a uma hierarquização, eu, na minha modesta opinião, e tenho ideias claras sobre este assunto relativamente àquilo que é a prestação dos produtores audiovisuais numa obra audiovisual, e hierarquizá-las referente aos demais, é um verdadeiro absurdo. Muito obrigada pelos seus comentários e pronto, assumo que saio daqui mais derrotada do que vinho, mas se for preciso, daqui a 4, daqui a 8, daqui a 12, 16, 18, 24, os anos que forem, vou continuar a lutar pela lei da cópia privada e não me canso e vamos vencer. Eu confio. Bem, agora vou agradecer a presença de todos e vou pedir para estarem cá, obviamente, se puderem. Gostaria muito que voltassem às 2h30 da tarde para ouvir os restantes oradores